O pânico está instalado no Supremo Tribunal Federal. Para o que você está fazendo, que você vai amar esse vídeo. Ele vai trazer um gostinho de justiça, vai aquecer o seu coração. Bora aqui direto pro ponto. Prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? Produção, pode colocar na tela aí. Ontem eu recebi um documento muito legal, né, da Polícia Federal, da época do regime militar lá, como. Nossa, o retorno tá frisado. Tem algum problema? Não. É só o retorno. É só o retorno, tá. Mas tá bem ruim o retorno. Vamos lá, eu tô sem conseguir ver nada aqui. Mas de qualquer forma, eu tô acompanhando a live aqui. Coloca a imagem do documento, produção, para o pessoal poder acompanhar. Já tá? Aí, isso aí. Isso, dali eu consigo ver aqui. Pois bem, esse documento aí, Lacombe e Max, é um documento de 1981. Ou seja, não é nada... Tô tentando achar aqui o... Tá conseguindo ver aí, produção? Tá, né? Então eu que não tô conseguindo pegar aqui. Só um minutinho, Lacombe, porque eu tava com tudo prontinho aqui e... Eu ia ler na tela, né? Mas ele tá reiniciando ali, que deu um problema com o nosso retorno, a gente pede desculpas. Tá tudo ok? Nosso querido parceiro tá reiniciando ali. Tá tudo ok, né? Que tava nos transmitindo não, o não, retorno. nossa transmissão tá normal. Nossa transmissão tá Pode normal. seguir. A transmissão tá ok. Só o nosso retorno mesmo. Só o nosso retorno. Dá uma caiu. olhadinha ali, ó. No... Tá, então esse documento aí é um documento confidencial, óbvio, né? Liberado recentemente para mim, e eu pude publicar isso no X. Esse documento mostra o tio do Alcolumbre envolvido com garimpo ilegal, ouro, venda de ouro, venda de metais, tudo isso de forma absolutamente criminosa no Amapá. Então, a partir disso aí, o que eu fiz? Eu falei, opa, então agora nós vamos usar toda a nossa equipe, todas as nossas forças para mostrar como é que essa família chegou a ter tanto poder naquele estado. Né? E aí agora sim, pode voltar lá pro Twitch, produção, porque aí agora eu consigo... Isso. Aí eu escrevi assim, ó, o Davi Alcolumbre acha que o Washington, D.C., não sabe como funciona a operação dos terroristas e narcotraficantes em relação ao garimpo ilegal. Ele acha que a lei Magnitsky é pesada. Na verdade, eu questionei, né? Ele acha que a lei Magnitsky é pesada? Agora sim, consigo ler aqui, obrigado. Creio que ele não saiba o que são as sanções relacionadas a quem está ligado ao terrorismo. Magnitsky é fichinha. Porque o que acontece? Vai para a parte de baixo ali, produção, enquanto eu vou fazendo uns comentários aqui. O que acontece? O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Será? Não. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Né? Termo, né? O Estado de Direito é um termo do final do século XIX, surgiu na Alemanha, e a partir de então todo mundo gosta de arrotar Estado de Direito. Estado de Direito. Ou seja, que aqui em inglês eles chamam de rule of law. Eu gosto desse termo em inglês porque ele demonstra duas coisas, né, Max? Primeiro que você usar a palavra Estado em inglês, ninguém vai entender. Você fala assim, Estado de Direito, o americano nunca vai entender, por um simples motivo. A noção de Estado moderno é absolutamente inconcebível para o americano. Por isso que em inglês é rule of law, que é quase um império da lei. Traduzindo assim, né? É o império da lei. Rule of law. Rule é você estar ali regendo, né, algo. Mas aqui eu estou falando império da lei. E o Estado de Direito seria o império da lei. Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Aí clica ali, deixa eu ver aqui, produção. Clica ali no documento agora. Agora vamos ao documento para a gente poder entender quem é a família Alcolumbre. Não, no caso, produção, volta ali rapidinho, desculpa. Vou ajudar aqui a turma. Clica, sobe ali um pouquinho, Não, sobe, tá descendo. Aí, clica nesse texto de baixo aí. Isso, agora sim. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre
já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar, o que, embora não envolva diretamente Davi, à época, né, tinha 4 aninhos, lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Vai descendo em produção. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. Pode descer. Pode descendo. Obrigado. O irmão de Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, esteve envolvido em escândalos e alvo de investigações por corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos no estado do Amapá. Alguns dos casos, clica ali em Show More, ali, turma. Alguns dos casos vocês vão lembrar, o Máximo talvez vai lembrar, na época da Covid, as licitações, mas tem coisas piores. Então o que a gente tem ali? Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo para a CPMI. Era CPI, né? Não era CPMI, não era mista. Era do Senado, foi no Senado. CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas adiante eu vou explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pode descer, produção. Obrigado. Aí, O Josiel é o daquele do aeroporto ou o aeroporto é outro? É o do aeroporto. Ah, é do O aeroporto. próprio. Como se não bastasse, tem um lance do aeroporto ainda que a gente vai chegar lá. A PF, então, apontou esquemas de falsificação de laudos de contaminação por mercúrio em garimpo ilegais na região norte, envolvendo empresas próximas a políticos locais, inclusive a família de Alcolumbre. Essa foi a Operação Minamata em 2021. Imagina se fosse andando em jet ski pé de baleia. Aí é cadeia, né? Aí é cadeia, porque contaminação de mercúrio não dá... Não ia falar P nenhuma, né? Leite de janja, né? Vou falar assim. Não dá leite de janja nenhum. Aí... Meu Deus do céu. Mas olha aí. Olha o que acontece no Brasil. Em 2020, a revista Cruzoé publicou reportagem com documentos apontando que Davi Alcolumbre atuou diretamente junto ao governo federal e ao STF. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Para blindar o irmão durante a investigação. O Ministério Público Federal no Amapá pediu a abertura de ações civis públicas por improbidade administrativa contra Josiel. Há bloqueios de bens já autorizados pela Justiça relacionados aos esquemas. Prestem muita atenção nessa coisa de ficar blindando, né, e criando alvos, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa operação e o que de fato vem a ser a ABIN paralela no Brasil. Próximo, por favor, produção. Agora é que o pau tora. Olha isso aqui. Narcotráfico e garimpo ilegal. Investigações a partir de 2018 e 2020. Quem que foi eleito no final de 2018? Bolsonaro. Obrigado. Demonstraram que rotas de narcotráfico na região norte, especialmente entre Amapá, Guiana Francesa e Venezuela, utilizavam pistas clandestinas e pequenos aeroportos privados. Vamos lá. O que o Trump... A gente já volta aqui já, tá, produção? Não sai dessa tela aí, não. Coloca a tela aqui em mim rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso público. O que o almirante... Era almirante? Da Marinha? O Garnier? Não, do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas. Era, almirante. O que o almirante da Marinha foi fazer no norte do Brasil? Alguém lembra? Esse que foi, Visitar a Tríplice Fronteira. esse que foi com proibido Acre. de ir ao Acre. Isso. Como é o nome dele? Era Rosley, né? Acho que Ele assim. foi proibido de ir ao Acre, lembra? Foi a Tríplice Fronteira do Acre. Pois bem, Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? O Max tá quase morrendo de rir ali. Ele acha que ninguém sabe de porra nenhuma, Max. Ele acha que é... Os Estados Unidos é que nem o Brasil, né? Alvin Halsey. Alvin Halsey. Alvin Halsey, almirante 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos, atualmente comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, desde novembro de 2024. E ele queria visitar onde? Alvin Halsey. Tríplice Fronteira ali no Acre. No Acre. Do lado de cá, né? Uhum. E aí, olha só, isso aqui. Lá, falando aqui do lado oeste do Brasil, no noroeste do Brasil. E agora, o lado de cá, olha isso aqui. Bota a tela inteira esse tweet aí, produção. Porque isso aqui é de extrema importância. Então, na época ali de Bolsonaro, a PF tava assim, ó. Meu irmão, vamos pegar todos os narcotraficantes que estão ali, ó,
Venezuela, Amapá, terra do Alcolumbre, né? E Guiana Francesa. Então a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. É fácil de encontrar tântalo, Max? Não. Hã? Dinheiro em espécie sem declaração. Pode descer, produção. E o dossiê completo, com detalhes sobre a família Alcolumbre, estará em breve na revista Timeline. E agora, para não segurar muito o microfone da vez para a gente poder bater um papo, eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse organismo de você ter a Polícia Federal, que é a parte do DIP, né, que é, salvo engano, é o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o DIP, o Departamento de Inteligência, que tá na mão, sabe de quem? Fábio Shore. É outro que... Vocês lembram, né, que o Fábio Shore veio em Orlando pra Disney, né? Dá um rolê. Não faz muito tempo, né? Não faz não. Você lembra disso, Max? Lembro. Fábio Shore? Volta, Fábio Shore. Venha pra Orlando. Eu quero ver você visitando o Mickey mais uma vez. Só mais uma vez. Tem uma música que é só mais uma vez? Só mais uma vez, né? Comigo. Rapaz, eu não me arrisco a cantar nada, É isso hein? mesmo. De quem é essa música? Amanhã talvez. Outra, qual que é essa daí? Só mais uma vez? Como é que é? Amanhã talvez. Beleza. Mas o Fábio Shore, só mais uma vez. Disney, Mickey Mouse, Minnie, Não vai Pato sair Donald. nem do aeroporto. Não demais. Mano. Deixa o cara vir. Chegar na Deixa o cara imigração, vir. Não. vai ter que voltar no mesmo pé. Vamos lá, produção. Vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Joana, meu Deus, se encavou. Colocou aí, produção? Era Númerozinho só 2 música aí? porcenta, Joana. Vamos lá. Então agora vamos entender, de fato, o que é a BIM paralela no Brasil. A República dos Dossiês, tá? Enquanto o país assiste inerte a escândalos que surgem e desaparecem como marés, nos bastidores do poder corre um fluxo contínuo de informações enterradas. Dossiês, relatórios, interceptações, delações, provas, dormindo em gavetas ou esperando a hora certa para despertar. A capital da República transformou o acervo de malfeitos em moeda de troca. O que é isso? É o compromato. Eu me lembro do professor Olavo dizer que o Dirceu ele andava em Brasília, ou anda ainda, com um bloquinho de papel, com todos os podres de todos os políticos. E aí, toda vez que ele ia para um encontro com o cara, ele chegava, antes de dar oi, antes de dar bom dia, antes de qualquer coisa, ele virava e falava assim, você estava no hotel tal, com a pessoa tal, no lugar tal, ou você tem a empresa tal, ou... Ele já chegava, tudo bom? Bom dia. Meu nome é José Dirceu. Isso é gente finíssima. Não, e agente secreto do partido do exército cubano, que tá aí, ó, livre, leve e solto no Brasil. Agente, ele é, se eu não me engano, ele é coronel? Não sei. Mas ele é... Eu sei que ele foi treinado pela guerrilha cubana, Não, mas ele é mas formalmente... Augusto Nunes disse que ele não sabe pegar na arma. É verdade? Diz o Augusto. Ah, provavelmente não. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou no mínimo não atrapalhem. A ameaça é sempre a mesma, colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é? O Mota. Diga aí, Mota. Com investigações reativadas ou escândalos ressuscitados. Pode descer aí, turminha, que aí eu disse, isso tudo vai estar no dossiê, tá? Não vou ficar aqui lendo textos e mais textos. Eu quero mostrar como funcionava a parte da BIM paralela. Pode descer. Essa arapongagem aí, né? Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que impeachment não passa. Pode descendo, produção? Pode descendo aí. Eu não vou ler todo o texto. Em breve nem Wi-Fi passa. Eu acho que, na verdade, já tá descendo e eu não tô vendo aqui o retorno. Não, aqui tá travado pra mim. Tá não? Então desce aí, produção. Pode descer.
Aí, para na flight level ali rapidinho, desculpa, turma. Sobe um pouquinho. Aí, maravilha. Então, aí eu recebi ontem uma série de documentos da Operação Flight Level. Eu não tinha nem ouvido falar nessa operação. De repente, quando eu fui ver Flight Level no Google, se você colocasse no Google, Flight Level, quem é que foi? Perguntem pro Grok aí, eu vou perguntar aqui agora, quer ver? Vou fazer um exercício aqui, ó. É porque agora acho que ele vai usar o meu tweet, né? Mas o que foi a Operação Flight Level? Porque eu recebi todos os documentos dessa galera, dessa operação aí. Aqui, ó, perguntando aqui pro Grok, no X. Perguntando agora aqui, ao vivaço. O que foi a Operação Flight Level? Não tem nome de ninguém nas matérias. Ninguém. Você vai acessando os sites, não tem ninguém. O Grok colocou aqui. O Grok é o serviço de inteligência artificial do X, né? A Operação Flight Level foi uma ação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil, com apoio da Receita Federal. Gravem isso, tá? Polícia Federal e Receita Federal. COAF, depois. Em 12 de abril de 2021. Quem que era presidente? Bolsonaro. Obrigado. Essa operação, de 15 de abril de 21, lembremos-nos que o Terça Livre foi fechado em outubro. Bolsonaro estava ali, ó, no auge, conseguindo manter o país firme e forte no meio da pandemia. Mas o que tinha nessa operação? Essa operação foi com o objetivo de combater crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Grok, eu tô lendo o Grok aqui, isso que eu fiz agora, tá? A operação teve início após a apreensão em outubro de 2020, né, antes de 21, um avião executivo brasileiro no aeroporto internacional de... Essa palavrinha soa legal pra vocês. Lisboa, Portugal. Vai ter um fórum jurídico maravilhoso em Lisboa agora, daqui a pouquinho. Festa da democracia lá. Vai ter um jatinho particular, né? Claro. Então, esse jatinho particular que foi para Lisboa, Portugal, transportava 175 quilos de cocaína e teria partido de Belo Horizonte, Minas Gerais. Detalhes da operação. Tô lendo o Grok aqui ainda. Nem é ainda o nosso dossiê, porque o nosso dossiê tem os documentos originais. Tá? Da Polícia Federal. Esse aqui é só o Grok. Eu só tô lendo aqui o que todo mundo pode ler. A PF identificou que sócios e operadores da aeronave estavam envolvidos em um esquema de transporte de drogas por meio de aviões privados. A organização criminosa utilizava laranjas e fantasmas para ocultar bens adquiridos com o crime, como imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, Max. Cumprimento: 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em cidades como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Bloqueio de conta de 29 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves. Só que o detalhe é o seguinte, pode olhar aqui, ó, não tem nome de ninguém. Ó, pode olhar. Não tem nome de ninguém. Se você colocar no Google, assim, bom, peraí, operação de narcotraficante, cocaína e tal, e não tem nome de ninguém. Agora volta para a introdução do nosso dossiê, porque esse dossiê tá enorme, vai ser publicado na revista Timeline, e agora é que a brincadeira começa. Só para assinante, né? Só para assinante. Só para assinante. A Operação Flight Level, documentada neste dossiê da Timeline, é um exemplo trágico. Uma investigação sólida com provas, nomes, pela primeira vez, conexões internacionais, abafada. Pô, peraí. Como é que você abafa um troço desse? Ligando narcotraficante. Tem PCC no meio, tá? Tem tudo. E ninguém, não tem nome de ninguém. Mas o nome de ninguém. Em nenhuma matéria de jornal. E isso foi na época do presidente Bolsonaro, todo mundo ali batendo nele, que agora acabou isso, vocês já perceberam, né? Não tem uma operação contra o PCC, não tem uma operação quase, bem dizer, contra o narcotráfico. É raríssimo a gente ver isso aí. No governo Bolsonaro, lembra que a gente fazia até negócio de... Botava até aquela música do Senna? Lembra? Sim. Porque era quase todo dia. Quase todo dia tinha apreensão, né? Quase todo dia tinha apreensão, cara. A Polícia Rodoviária Federal vivia fazendo apreensão. Era recorde atrás de recorde. Era recorde atrás de recorde. Eles quebraram vários recordes. Era impressionante. Eu ficava impressionado. Falei, cara, que isso, meu irmão? Eu tava ali, né? Vamos lá. Só para eu poder ler ele, produção. Obrigado. Por que ela foi abafada, né? Porque esbarra em figuras com foro privilegiado, né? Em nomes que não podem cair. Mas pode ser desengavetada a qualquer hora se alguém contrariar os interesses certos. Vamos ver. Esse é o real poder em Brasília. Saber o que esconder, quando vazar e sobre quem silenciar. Por isso que o Hugo Mota tá nessa, né? Vai descendo,
Pode descer esse texto todinho aí, que a gente não precisa ler. Vamos lá pro dossiê da BIM paralela. Pode clicar aí, a verdadeira BIM paralela. Até a capinha ali ficou legal. A PF nas mãos do STF, a verdade sobre a DIP, Moraes, Fábio Shor e Ricardo Saad. Oi, Saad, tudo bom? Você não veio com Shor na Disney, né, na última vez? Tenta. Tente outra vez. Rapaz, hoje eu tô, meu irmão. A coisa é linda. Você sabia que as investigações mais sensíveis da Polícia Federal não passam pelas superintendências estaduais, Max? Você sabia disso? Não passa mais, acabou. Elas vão para onde? Elas vão direto para uma divisão secreta em Brasília, a DIP. Divisão de Inteligência Policial. E só quem manda ali é o STF. Vai descendo aí, turminha. Produção, pode ir para a parte 2. Gravem esse nome da DIP, tá? 2. Toda vez que Alexandre de Moraes quer abrir um inquérito sigiloso, não é a Polícia Federal do seu estado que age. Então, por exemplo, se tem um narcotraficante do Amapá, não é a PF do Amapá que vai atuar, não, filhão. Se tem um narcotraficante em São Paulo, não é a superintendência da PF de São Paulo que vai atuar, não. Vai tudo pro colo do Alexandre de Moraes. Como? Ele ordena diretamente a esse Departamento de Inteligência Policial da Polícia Federal, DIP, lá em Brasília, que cumpre suas demandas fora dos canais convencionais entre a Suprema Corte e a Polícia Federal. E há um nome-chave nessa engrenagem. Fábio Shor, o homem que não pode mais pisar nos Estados Unidos da América. E que veio à Disney na última vez. Eu quero ver se ele vai ter culhão para visitar de novo. O homem que prendeu o Felipe Martins, mandou. Foi ele. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, né, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes. Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Vamos lá. Exonerado por Bolsonaro. Só não, peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor. Durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF. Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF, agora preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Diz pra mim se é coincidência. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é quem produz os famosos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, né? Como os usados para quebrar sigilo bancário de investigados sem ordem judicial clara. Na prática, aqui nós temos a verdadeira BIM paralela. Na prática, Moraes manda para o DIP, Shor executa, Saad coleta, agora via COAF, a Polícia Federal, não, desculpa, a Polícia que não é federal, a Polícia Suprema, atua fora dos mecanismos republicanos e abafa o que quer e ataca quem quer. Faz a devassa na conta de qualquer pessoa ou simplesmente não fala nem o nome dessas pessoas nos jornais. Essa estrutura explica por que operações robustas, como a Flight Level, que envolvia narcotraficantes do PCC. Daqui a pouco a gente vai botar até matérias, algumas matérias que não estão nos principais jornais. Matérias lá do Mato Grosso. Vou mostrar para vocês sobre isso. Que descobriu tráfico internacional por jatinhos, simplesmente desapareceram. A Flight Level simplesmente fez assim, ó. Não porque era uma que era inoportuno, como é que é? Quando se incomoda? Incômodo da baleia? Como é que era? O Bolsonaro foi acusado? Importunação. Não é porque era uma importunação da baleia, mas porque era uma importunação por PCC, envolvendo nomes de políticos e de Brasília e de outros estados. Isso aí é a verdadeira Brasil Paralelo, a BIM Paralelo. A DIP, esse departamento, virou o braço de inteligência da STF, a KGB.
Virou uma KGB mesmo. É muito claro isso. O Shor é hoje o presidente, ou sei lá, diretor, chame do que quiser, da KGB brasileira. E se ninguém investigar esse círculo de poder, a justiça vai seguir sendo usada como arma seletiva e não como instrumento de verdade. Enfim, essa era a minha participação no início do programa de hoje, para trazer para vocês isso aí. Se a produção quiser colocar aquelas matérias de jornais envolvendo os nomes, porque quando você vai no G1, quando você vai no Estadão, quando você vai na Folha, procurar o nome dos envolvidos, você não acha. De repente eu achei um jornal local, no Mato Grosso. A produção, na verdade, que achou, não foi nem eu, né? A produção lembra disso aí. Achou uma matéria lá, com o nome de uma mulher. Quer ver o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o nosso grupo aqui, ver se a produção coloca rápido. Era isso aí, a namorada e lobista de Mato Grosso, que se uniu ao PCC para enviar drogas à Europa. Você vê, tem matérias locais falando. É a Nelma Kodama, pô. É? Conhecidíssima. Conhecidíssima. Ela estava nessa operação Também. da Flight Level. Tudo envolvendo PCC e políticos. E não dá nada pra ninguém, né? Ela não Tem era ligada nada, ao ninguém. Alberto Youssef também? Porque eu me lembro dela. Ver aqui, cara. Não Será? ligada à Lava Não Jato. tem 14 anos de prisão nesse Não caso. tem 14 anos de prisão nesse caso, nada. Colônia agrícola, Nada. regime fechado. Uh-uh. Impressionante, cara. O dossiê completo, gente, que assim, nenhum jornal vai publicar um dossiê como esse, nenhum no Brasil, até mesmo porque nós tivemos acesso a todos os documentos da Polícia Federal envolvendo isso aí, exclusivos, né? São documentos. A gente não vai colocar os documentos para vocês, óbvio, né? Jornalista não faz isso. Mas tá lá a matéria e. Tá aqui, ó. Ela foi presa tentando embarcar com 200 mil euros no aeroporto de Guarulhos. E ela foi investigada, presa e condenada no esquema da Petrobras, pela força-tarefa do MPF, do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato. Pô, Toda essa galera foi abafada. tá tudo ligado, né? Lava já. Meu Deus do céu, cara. Impressionante. País é uma vergonha. Agora, existe a BIM paralela? Claro que existe. Ó, ela era amante do Youssef, que a Fernanda Carelli lembrando. Ela tinha esse esquema. Ela era ligada mesmo, literalmente. ao Alberto Youssef. Em espanhol, né? Exatamente. Eles se conheciam biblicamente falando. Então, existe a BIM paralela? Claro que existe. A BIM paralela é Moraes, Shor, Ricardo Saad e companhia. Estávamos falando 2 dias seguidos sobre uma estratégia de segurança nacional. Os Estados Unidos falando, precisamos reindustrializar o nosso país, precisamos de uma indústria de base, precisamos revitalizar a nossa indústria de defesa. Aí, pessoal, eu vi essa notícia e me questionando. Não é um valor que vai mudar a vida de ninguém, de nenhuma empresa, mas a postura eu acho que é digna de questionamento. Fabricante nacional critica a Marinha por comprar fuzis dos Estados Unidos. O maior fabricante de armas leves e táticas da América Latina, a Taurus, criticou a compra de 140 fuzis da Colt pela Marinha do Brasil. A aquisição foi feita em novembro e noticiada pela coluna custou 1,3 milhão e ocorreu por dispensa de licitação, ou seja, sem disputa de preços entre as indústrias de armamentos. Nota vinha da coluna, o presidente da Taurus, Salésio Nus, destacou que a empresa fabrica fuzil da mesma classe. Para o empresário, a aquisição do equipamento junto a uma empresa estrangeira representa prejuízo à indústria nacional e reduz a competitividade do setor no cenário internacional. E fica só de questionamento, né? Não sei. Não sei até que ponto isso faria tanta diferença. Porque ele diz, pô, a gente tem aqui um da mesma classe, podia utilizar. Não sei até que ponto faria tanta diferença. O que eu sei é que outros países, normalmente as compras governamentais, eles tentam fortalecer a indústria nacional. Mas no Brasil de Lula, não é isso que está acontecendo. Agora é para valer. Novo sistema tributário começa a ser do papel em 2026. Aquela reforma tributária maravilhosa, uma hora ela chega, né? Testes da reforma tributária ocorrem enquanto empresas e governos enfrentam dificuldades para ajustar suas operações rumo a uma longa transição. Imagina. Prepare um lombo, vem aí o maior IVA do mundo, mas é para simplificar a vida do povo brasileiro. Confia. Confia. E aí, um dos piores pontos da reforma tributária, que a gente bateu muito na treca na época, que era o imposto do pecado, né, o imposto seletivo, ele poderá afetar o poder de compra, dizem especialistas.
Novo tributo sobre o setor de bebidas açucaradas também pode impactar a liberdade de escolha e favorecer o mercado ilegal. Pensado para inibir o consumo de produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente, o imposto do pecado incidirá sobre alguns setores a partir de 2026, ano de testes para a implementação da reforma tributária. Segundo especialistas, essa alíquota extra, quando relacionada à alimentação, impacta principalmente o poder de compra das famílias de classes sociais mais baixas, cujo gasto com tal finalidade é proporcionalmente maior. Bolsonaro até na época falava, né? O pessoal falando de liberdade, liberdade, liberdade das famílias. O Lula fala aí também, né? O povo poder comer uma picanha, uma cervejinha. Eu sei lá, acho que cada um devia ser livre aí para escolher até o que quer comer, né? Mas o governo que quer classificar quem tem que pagar mais e quem tem que pagar menos. Pois é. Maravilha, essa matéria é muito interessante para aquele amigo ou parente que diz que Lula falou das liberdades individuais. Como ele pode ser a favor, né? E arquiteta, junto com seus deputados, acabar com a liberdade de escolher uma simples bebida. Que maravilha. Pai sempre pensando no seu povo. E aí, para falar dessa disfuncionalidade do Brasil, a turma do Quinto escreveu esse texto. Crise e ideologia sobre deformação gradativa do Estado brasileiro. Esse carro não chegou do nada. E esse carro não chegou à toa, ele foi pensado. A crise institucional brasileira não é um acidente de percurso, né, numa república democrática e desenvolvida, e muito menos foi causada por qualquer radicalismo, ou mesmo pelo bolsonarismo. Pelo contrário, né, o Bolsonaro está tentando resolver. Ela é antes o conjunto de efeitos e desdobramentos de uma arquitetura de Estado burocrático, formalista e sem limites claros para o exercício do poder. A república da redemocratização não democratizou as instituições, nem repartiu efetivamente o poder político. Ela o neutralizou. Em vez de organizar a disputa política como conflito ilegítimo entre projetos de governo, né, com decisão, responsabilidade e cobrança, converteram a política em matéria administrável, técnica, submetida a burocracias jurídicas, procedimentos e instâncias de controle capazes de suspender ou reformatar a vontade da maioria majoritária. O centro do regime deixou de ser a deliberação que decide e passou a ser a engrenagem que contém. Não é mais o parlamento, não são mais os votos, não são mais os políticos. Cara, controlar o regime é quem contém a engrenagem, né? Ou seja, o judiciário, agências reguladoras. Essa do CARF eu vou levar para o resto dos dias. A casquinha e o sundae do McDonald's não são sorvete. São bebidas lácteas de alta viscosidade. Rapaz. Todo país do mundo, o sundae e a casquinha são sorvete. Só no Brasil que não é. Ai, esse deslocamento é parte fundamental da crise institucional brasileira. Trata-se do amadurecimento de um desenho constitucional que transformou o governo em uma gestão sob tutela, o Supremo de preferência, ou da Faria Lima, em multiplicação de competências concorrentes, né? O Congresso pode fazer, mas o Supremo também pode. Na verdade, quem deveria fazer é só o Supremo, né? Elevação de princípios vagos a parâmetros decisórios, ampliação de instrumentos de judicialização e a hipertrofia de órgãos autônomos e na criação de um estado de veto difuso. Muitos podem interromper, poucos podem concluir e quase ninguém pode decidir. Muitos fiscalizam, poucos respondem politicamente pelo resultado. Só Bolsonaro, a culpa é de Bolsonaro sempre. O resultado disso tudo é a sensação de que o país não tem jeito, de que a mudança do presidente e dos quadros do parlamento não mudam em nada diante da circunstância nacional. Essa daqui é uma das principais críticas, né? Que o cara que acordou um pouco para a política, mas nem tanto, não acompanha de perto, vai lá, que adianta votar, nada muda, é tudo igual. Porque realmente tem uma crise, né? Entre poderes. Órgãos burocráticos superpoderosos, instituições públicas com poder esvaziado e uma elite dirigente totalmente divorciada da realidade da população. A expectativa no Brasil é que a unidade seja garantida pela norma, pela lei, pela caneta. E a obediência a ela é obtida por sanções, por perseguição, por opressão. Todo esse aparato burocrático está invernizado como estado de bem-estar social, democracia plena, pujante, acachapante, uma república que assiste a seus filhos menos afortunados. Não é isso que eles vendem? Mas, ao fim e ao cabo, é uma modernização da Casa Grande, onde o poder não tem limites formais, a vontade da população é desrespeitada e se sobrepõe ao anelo dos coronéis.
acomodados em órgãos burocráticos de comando. Jair Bolsonaro é a prova de que a estrutura política brasileira não superou as memórias da Casa Grande. Um presidente popular que foi impedido de exercer o poder por elites burocráticas e oligarquias históricas, independentemente do apoio popular, prevalece o poder da Casa Grande, hoje representado tão habilmente por oligarquias nacionais. Para fazer justiça, é preciso mencionar que Alberto Torres, um pensador social preocupado com questões da unidade nacional e da organização social brasileira, ele também criticou o aparato institucional da Primeira República, com o argumento de que o Estado não tinha poder para criar unidade nacional e, de fato, fazer valer a cidadania. E aí a turma termina falando o seguinte: mas as disfuncionalidades do aparato constitucional da Sexta República, eles não são acidente. O que está acontecendo agora não foi assim o acaso. Não foi o acaso que nos trouxe até aqui. Nem uma mera repetição de um ciclo histórico de erros e vícios. A Constituição de 88 incorporou temas e direitos que, por sua natureza, são portas de entrada para circuitos internacionais de legitimação e pressão, meio ambiente, questão dos indígenas, direitos humanos, entre outros. Isso ocorreu no ápice da influência do diálogo interamericano, nas discussões sobre o Estado de Direito. A crise não é mero acidente, é parte de uma agenda de colapso controlado da nação brasileira. Colapso que facilitará o domínio de agentes externos sobre o país. Existe um trabalho ativo para colocar o Brasil no buraco. Isso é inegável. Eles insistem nisso dia após dia. E parece que não estão dispostos, a colocar o Brasil para caminhar em alguma situação melhor, gente. Não foi à toa. Essas decisões não são à toa. E para falar desse Estado disfuncional, inclusive pegando um gancho em uma dessas pautas, o Estadão hoje publicou aqui um editorial. Supremo escolhe a insegurança jurídica. É mesmo? É o Brasil do Lula. Porque essas pessoas que estão decidindo nessa linha são os indicados pelo Lula, pelo PT. O Supremo formou maioria para reafirmar a inconstitucionalidade do marco temporal. Desse modo, o Supremo caminha para reincidir no erro que cometeu em setembro de 23, que derrubou a própria tese que fixara 14 anos antes do julgamento da Raposa Serra do Sol. Ao fazê-lo, o Supremo aprofundou a insegurança jurídica no campo, perpetuou a vulnerabilidade dos povos indígenas, alimentando na prática intermináveis conflitos pela posse de terra que poderiam ser dirimidos pela fixação do marco temporal. Aí ele comenta do marco temporal, tá na Constituição de 88 e tudo mais, e diz, os constituintes originários assentaram na lei maior que os indígenas não têm direito sobre qualquer porção de terra que eventualmente venham a ocupar, e sim sobre as terras que tradicionalmente eles ocupavam. O tempo verbal escolhido pelo Legislativo é inequívoco. Entende-se o espírito, o que se pretendia, aliás, uma pretensão tão atual quanto há 37 anos. Era impedir o prolongamento indefinido dos processos de demarcação de terra, retrocedendo-se até sabe-se lá quando. Ademais, havia o claro objetivo de pacificar o campo por meio da fixação de um critério objetivo para a definição das áreas desmarcadas. Não tem critério objetivo, fica no subjetivo. Eu acho que quando se fala no final do artigo do 5º sobre essas forças internacionais, ONGs, grupos de pressão, normalmente eles sempre estão certos nos critérios subjetivos. A rigor, nada mudou no país que justificasse a guinada jurisprudencial encampada pelo Supremo de 2009 para cá. Realmente nada mudou, mas eles mudaram. A não ser, claro, a composição da corte, que está cada vez mais petista, bem mais suscetível à pressão política e social de grupos organizados, das ONGs, das forças globalistas. Ao descartar um precedente sólido, sem qualquer base factual ou jurídica nova, o Supremo fragiliza sua autoridade e transmite a mensagem de que decisões cruciais para o Brasil podem ser revistas ao sabor das circunstâncias. Qual decisão é mais circunstancial do que a descondenação do Lula? Não menos grave é o descompasso entre o Supremo e o Congresso. Diante da esdrúxula decisão tomada pela Corte em 23, o Congresso reagiu dentro das regras do jogo, aprovando uma lei para restabelecer o marco temporal. Lula vetou o projeto, o veto foi derrubado. Ato contínuo, o debate avançou para o nível constitucional, com a PEC 48/2023, aprovada em 2 turnos pelo Senado há poucas semanas e horas sob análise da Câmara. Em vez de aguardar a conclusão desse processo,
O Supremo decidiu se antecipar, reafirmando sua posição e, na prática, contratando mais um embate institucional de consequências imprevisíveis. Não, as consequências são muito previsíveis. As consequências são muito previsíveis. Acho que todo mundo consegue imaginar. Aí vem lá o Estadão, né? É preciso, de uma vez por todas, construir um arranjo institucional para que a questão seja pacificada. Aí cita a questão do Código Florestal e diz que, se isso não acontecer no caso do marco temporal, prevalecerão em definição a disputa entre os poderes e a insegurança jurídica, não só para os agricultores, mas também para os povos originários. E se isso não for feito? Aí o povo sofre, e o povo sofre. O artigo do 5º também falava, né? Poucos decidem, né? Muitos poucos decidem. Pouquíssimas pessoas. Mas muito menos ainda são as pessoas que podem ser responsabilizadas. Os que decidem, os que mandam e desmandam no país, eles nunca são responsabilizados. Eles podem colocar em risco agricultores, os povos originários, eles podem colocar. Mas e vai acontecer o que se eles fizerem isso? Nada. Nada, não, o povo vai sofrer. A gente pede por favor. Me questiono, quando será a virada dos jornais, onde os jornais vão começar a cobrar responsabilização de figuras públicas que tomam decisões que impactam o país como um todo? Porque para criticar Bolsonaro, defender que ele seja preso, torturado, eles não têm pudor. Mas para outras pessoas não abrem a boca. Aí, falando entre os poderes, essa disfuncionalidade da República, divergências entre poderes são normais em uma democracia. Né? É divergência, né? Quando o Supremo interfere no Congresso, é só divergência, não é interferência. E aí, essa mesma nota, que foi falas do Gilmar Mendes durante a última sessão do ano, na sexta-feira. Aí ele reconheceu, ainda que ano que vem, 2026, será um ano difícil. Por se tratar de um período de eleições, então você já está imaginando, né? Já imaginou porque será um ano difícil, né? Se prepare para a censura. Não devemos nos iludir, prezados colegas, que teremos em 26 o ano eleitoral, o ano fácil. Mas não queremos o ano fácil. O que queremos e teremos são a força e a firmeza necessárias para, enfrentando todos os desafios que se apresentarem, garantirmos um ano pacífico e feliz para o povo brasileiro. É um descolamento da realidade sem igual. Aí você vê, realmente não tem, né? É normal divergência entre os poderes. É só divergência, porque no final do dia tá todo mundo de boa. Todo mundo de boa, né? A aeronáutica impõe sigilo de 5 anos em custos de voo da FAB. No final do dia, a gente tá todo mundo de boa. Não quero saber, não. E o pior, o pedido foi da Globo. A Globo que pediu pra saber. E não contaram nem pra Globo. Porque a Globo quer saber, né, os custos pra levar Gilmar Mendes e Hugo Mota no Gilmar Palusa. Rapaz. Que coisa, hein? Esse aqui não é o de Portugal, não. Esse aqui é o de Buenos Aires. Que é aqui pertinho, pô. Fazendo questão de pouco dinheiro, gente. Fazendo questão de pouco. Isso aqui é troco. Fala a verdade. É troco. Com certeza é barato isso daqui. Com certeza, a gente pode cortar benefício de pobre. Se faltar dinheiro para pagar viagem para essas pessoas, se um dia faltar gasolina para essas pessoas, vamos cortar do pobre para a gente comprar gasolina pro jatinho. Aí, as disfuncionalidades continuam. É a escolha de 2026. Lula ou Bolsonaro. Primeiro, vem a Folha de São Paulo. Ministros do Supremo aceitam redução de penas sob condição de análise caso a caso. Se for caso a caso, a gente aceita. Pra gente decidir. A Débora do Batom, a gente pode até deixar voltar pra casa, porque é um caso aí que pega muito mal pra gente, mas Bolsonaro ele vai se lascar. A gente quer torturar ele, a gente quer que ele morra na cadeia. Né? Tem que ser caso a caso. Aí vem o Hugo Mota. Não. O Supremo vai decidir caso a caso. Relaxa aí. Pode ser... Não, Supremo, não se preocupe não. Vai ser assim do jeito que vocês querem. Vai ser assim do jeito que vocês querem. Aí a Folha diz, né? Há relatos de participação de ministros em conversas para a construção de texto. Não é mais relato não, velho. É certeza mesmo. Todo mundo sabe. Não é mentira pra ninguém. Aí o Mário Sabino até resolveu escrever sobre isso. Mas antes, né? Nem lembrar que tinha colocado.
Para a direita, sem anistia. Para a esquerda, a justiça manda a União pagar R$400 mil a Dilma por perseguição na ditadura. Ela também receberá reparação mensal e vitalícia de acordo com a lei da anistia. Isso aqui é de ontem, viu? Dia 20. Antes que você se pergunte, não é notícia antiga não, não é notícia antiga não. Aí vamos lá. Por conta aí dessas revelações dos últimos dias dos ministros atuando junto ao parlamento para escrever a lei da dosimetria, né, o pé da dosimetria, o Mário Sabino se sentiu incentivado a criticar o Dom Pedro III. Dom Pedro III é Deus e também o seu profeta. É o verbo encarnado. Aqui ele vai chegar, ele vai nos levar a essa conclusão e fica difícil até falar que ele está mentindo. Ele diz, né? O Alessandro Vieira, o senador, a gente comentou isso, mostrou, ele disse na CCJ primeiro que Dom Pedro III participou da elaboração do PL da dosimetria. Aspas. O grande acordo envolve diretamente Dom Pedro III, que se entende no direito de interagir com os senadores e deputados, sugerindo inclusive o texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário, que o Congresso vai muito mal. Esse texto é fruto de um acordo do governo Lula, parte da oposição, o ministro, dentre outros ministros. Em entrevista ao Josias, comentamos ontem também, foi anteontem, Alessandro Vieira foi contente em sua crítica a Moraes. O ministro conversou com vários senadores, discutiu detalhes de redação, sugeriu redações e depois faz discurso da tribuna do Supremo dizendo que é contra essas mudanças que atentam contra a democracia. Disse que a democracia virou desculpa para qualquer canalice. As pessoas fazem no escurinho uma coisa, mas pegam o microfone e são defensores da democracia. E aí que tem que se perguntar, né, que democracia é essa? Democracia é essa que ecoa aquela outra pergunta de que país é esse? E a resposta para ambas é simples, né, no determinismo. Aí o Mário Sabino fala, né, somos um país tropical, democracia tropical, nosso clima apodrece tudo rapidamente, quando não faz, que as coisas já nascem meio estragadas. O acordão para o pé da dosimetria é só mais um capítulo da nossa história pervertida, não o pior de todos, devo dizer, e causa espanto, aqui eu concordo com o Mário Sabino. A surpresa, né, o espanto, é em quem não conhece o Brasil ou reluta a aceitar a realidade nacional. É isso que surpreende as pessoas se surpreenderem é o que surpreende. Porque isso aqui é o normal, né? Como as coisas funcionam no Brasil. Eu agora dos bolsonaristas possa ter participado da jabuticaba para aliviar a cana de gente que condenou apenas francamente ridículas de tão longas. E essas penas no final do dia foram longas dessa maneira para poder justificar 30 anos de cadeia para Bolsonaro. Como é que vai prender Bolsonaro se o pessoal só fez um ato de vandalismo? Tem que ser golpe. Tem que ser golpe. Ainda que você não consiga provar qual é a relação de Bolsonaro com o 8 de janeiro, mas tem que ser golpe. Por que ele estaria nessa, né? Ao que parece, o pelo da dosimetria é moeda de troca para a aprovação do Messias para o Supremo. Segundo Mário Sabino. Não sei se é só isso. O único dado original disso tudo é que nunca houve um homem tão poderoso na história da República como Dom Pedro III, à exceção do ditador Getúlio Vargas e dos generais presidentes do regime militar. Eu tenho minhas dúvidas reais, viu? Sem piada, sem ironia, sem pirraça. Eu não sei nem se o Vargas e os generais presidentes tiveram tanto poder. Porque você para e pensa lá atrás, quando isso tudo aconteceu, até mesmo as ferramentas disponíveis de controle na mão do Estado, elas não eram tão poderosas como agora. Olha a facilidade que você tem agora para você localizar uma pessoa, né? Em tudo que a Polícia Federal tem à sua disposição, toda a sua capacidade que você tem de impor coisas, inclusive as redes sociais, no mundo que hoje em dia cada vez mais você depende das redes sociais para você sobreviver. Então, assim, a capacidade que se tem hoje nas mãos e o que está sendo feito, rapaz, eu não acho que o Vargas teve esse poder não, viu? Épocas diferentes, mas não teve esse poder não, muito menos generais militares. O João Figueiredo, último presidente, Geisel, Médici, nem Gilmar Mendes chega a tanto poder, embora não se deva brincar com ele de jeito nenhum. O decano do Supremo sempre esteve mais para a eminência parda,
apesar de seu comportamento não raro e esfuziante. Já Dom Pedro III, por sua vez, apresenta-se aos brasileiros como portador infalível de verdades indiscutíveis. Ele é o verbo encarnado da democracia e da justiça. Os imperadores romanos se acreditavam deuses e assistimos a fenômenos semelhantes no Brasil. A crença de ser portador de uma missão divina e, portanto, dotado de natureza divina é a única explicação para que Moraes não veja problema em ser vítima, investigador, acusador, juiz em o mesmo processo. Ele é tudo. Por ter natureza divina, Dom Pedro III é um bico nos processos e na política, como se vê agora no caso do pé da dosimetria. Ele condenou bolsonaristas, ele legisla para diminuir a pena de quem ele condenou, deixando aberta a possibilidade de beneficiar o ex-presidente, do qual ele foi carrasco, e ele manifesta publicamente oposição ao projeto de lei que ele ajudou a escrever. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É um verbo encarnado. Obviamente, como verbo encarnado, o ministro não se sente obrigado a dar explicações sobre nada, muito menos sobre o incrível sucesso do escritório de advocacia de sua mulher, né? Falando aqui do Banco Master. Ele é Deus e também o seu profeta. Aí, o Demetrio Magnoli, né, que tá sempre criticando lá na Globo News, escreveu um textinho abusado, pirracento, abusando de ironia, num ponto que ele pode ser preso, né? Se ele fosse bolsonarista, ele seria preso. Ele diz, feliz aniversário, herói. Mas que ele tá sendo irônico já. Ele, de herói não tem nada. Aí ele diz, né? Ilustríssimo Dom Pedro. Compartilhamos você e eu com o AI-5 no seu 68 e o golpe de Jaruzelski na Polônia, 81, a data de aniversário. E dia para nascer, viu? Como presente, ofereço-lhe esse texto em defesa de sua honra. A divulgação do contrato entre o escritório de advocacia de sua esposa e o Banco Master provocou a disseminação de suspeitas gratuitas. Não me calo diante da injustiça. As pessoas andam desconfiadas. Pois é, Demétrio. É assustador. Conhecidos, até transuentes, abordaram-me sugerindo que o tal contrato indicaria desvios éticos ou mesmo corrupção. Mas nunca. Tentei explicar-lhes o absurdo contido na suspensão. O contrato, rapaz, de valores incomuns. Ave Maria. Só revela o que, gente? O que o contrato do Banco Master revela? A competência inigualável de sua esposa, a quem peço transmitir os meus cumprimentos. Já a insinuação de que, como casal, né, vocês confabulariam sobre contratos privados sigilosos e processos no Supremo é de uma perversidade abominável. Com certeza aqui tem uma separação entre família e trabalho. Família e trabalho. A democracia está sempre... Ele é o verbo encarnado. Vorcaro, diga-se, precisa ser considerado inocente até uma improvável condenação. Abre um parênteses aqui. Esse dia de pirraça, né, tendo irônico, eu fiz uma postagem. Uma verdade, uma verdade dura aqui que poucos pode chocar. Um vice que pode mudar tudo. Daniel Vorcaro. E o Flávio Bolsonaro colocar o Daniel Vorcaro, ele teria o apoio do Centrão, apoio inabalável, não sei se falava, não, outra palavra, acho que não incontestável. Teria o apoio da Faria Lima e não seria incomodado pela justiça. Tentem refutar, eu coloquei um negócio desse. Aí veio a Pamela. Aí ela colocou, não, eu discordo. Eu acho que o melhor é o Joesley Batista, né, da JBS. Aí foi citando lá, né, várias piadas sobre o Joesley Batista. Aí depois veio uma menina, que esqueci o nome dela agora, gente boa. Aí ela falou, não, eu discordo. Eu acho que tem que ser o André Esteves. Aí também foi aquela lista, né, só de pirraça. Pois aquele Marcelo de Carvalho, que é um dos donos da Rede TV, ele não achou que era verdade? Ele não compartilhou, elogiando o André Esteves e o Joesley Batista como exemplos de empresários. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Não acredito não, bicho. O brasileiro não tem a capacidade de entender a ironia. Mas o bicho não tem capacidade de entender a ironia. O que é que tá acontecendo nesse país? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque é surreal.
Pode parecer que é loucura. Você fala, não é possível que um cara como esse, pô, dono de uma TV, não consegue entender ironia. Ô, gente, pior que não consegue, não. Cadê? Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui no perfil dele. Marcelo de Carvalho. Pronto. Já tá aqui já. Olha lá. Olha lá. Tanto Joesley como Esteves são grandes empresários de extraordinário sucesso. Estava mais que na hora de ter um empresário na presidência. Eu não aguento não, véi. Aí tá aqui, ó. Era Kelly. Eu prefiro André Esteves. Tem concessão de aeroportos, está entrando forte no rumo de mineração em rodovias, produção dos maiores bancos do Brasil, viajou para os Estados Unidos para negociar o fim da Magnitsky, tem interlocução direta com o Centrão, em breve vai afundar a bota no barro e ser maior que os irmãos Batista no agro brasileiro. Tá por dentro, viu, Kelly? Está investindo forte no soft power cultural brasileiro, nossos soros dos trópicos. É o vice-presidente dos sonhos. A esquerda faz tudo o que ele quer. Aí a Pâmela tinha falado, não, eu prefiro o Jorge Batista. Dono de um império no Brasil, pai da carne brasileira, dos maiores produtores de carne do mundo, pode fraudar a cota de crédito de carbono no SG até nos Estados Unidos, que ninguém faz nada contra ele. Tá firme e forte no ramo de energia hidrelétrica, agora vai com tudo para energia nuclear. Tem fintech, dono da PicPay, tem mais diplomacia com o país fora do que o Itamaraty, e teu irmão é igual a ele. No caso, você escolhe um vice e ganha 2. Eu tinha colocado, né? Tem um nome que resolveria tudo na vida do Flávio. Um vice que pode chocar a todos. Daniel Vorcaro. Dono do Banco Master de vice. Flávio terá apoio incondicional do Centrão, da Faria Lima, e dificilmente terá problemas com a justiça. Tentem refutar. E tu vê, né? Aí o Marcelo de Carvalho já passou da hora do Brasil ter um empresário como presidente. Boa. Mas é isso, né? Pô, véio. Nosso companheiro Daniel Vorcaro, pô, ele é inocente até que se prove o contrário. O ex-dono do Master tem inegáveis qualidades. Vamos ver, ó. Por exemplo, né? Ele patrocinou diversos eventos caros aqui no exterior, destinados à difusão do pensamento jurídico nacional, com a ilustre presença de políticos, empresários, ministros do Supremo, inclusive do Moraes. O nome disso é filantropia cultural. Demetrio tá debochado, viu? Anos atrás, os petistas te rotulavam como fascista, você lembra? Agora são os bolsonaristas que te insultam como tirano. Segundo a New Yorker, certa vez você acalmou teus seguranças assegurando que o herói nunca morre no começo da história. Ironia, claro, mas verdade. Você é um herói da democracia. O vazamento do contrato serve aos bolsonaristas, inimigos da democracia. Bom que rapidamente, né, já tinham. Toffoli puxou o caso do Master pro foro do Supremo, decretou sigilo judicial máximo. A alegação foi oportunista, sabemos, mas a justiça precisa se defender, mesmo às custas da lei. Né, gente? Tem que passar do limite, né? As ameaças bolsonaristas são muito grandes, aí às vezes tem que fazer o impensável. Daqui em diante, a Polícia Federal evitará novas revelações e, com elas, ciclos infindáveis de pérfidas especulações jornalísticas. A democracia respira melhor, longe de escrutínios exagerados. Infeliz da nação que precisa de heróis, disse o teatrólogo Bertolt Brecht. Errou no caso do Brasil, eis o certo. Feliz a nação que tem o privilégio de contar com um herói como Dom Pedro III. A fraude corrigida deveria ser enviada ao teu colega Fachin, que emergiu bem agora com a proposição esdrúxula de um código de conduta para o Supremo. Ingenuidade? Espero, pois tenha a cara de conluio com os golpistas. A proposta equivale a um tapa na tua cara e do companheiro Toffoli. Pois é, eu acho absurdo o que o Fachin está fazendo. Aplique-se a democracia militante, na expressão popularizada por Gilmar Mendes. Que tal o Supremo declarar inconstitucional a ideia do Código de Conduta? Basta invocar a doutrina neoconstitucionalista que prega a ressignificação da letra da lei à luz dos princípios gerais da Constituição. Democracia é um pilar constitucional. Nas atuais circunstâncias, a mera sugestão de tal código serve de bandeira aos inimigos da democracia, né, os bolsonaristas, e, portanto, agride a Constituição, a lei maior.
Matem isso no berço, no peito, heroicamente. Meu presente de aniversário chega com uma semana de atraso. É proposital. Aguardei possíveis novos vazamentos para contestar o conjunto do ataque golpista. Nada veio. Tudo sob controle constitucional. Feliz aniversário, herói. Ainda falando do Brasil do Lula, é da escolha, bicho, que tem que ser feita. E nesse gancho aí desse código de conduta, que eu falo, né? Conheça os jornalistas. Se Lauro Jardim é o porta-voz do mercado financeiro, tá pra nascer alguma coisa da ala democrática do Supremo, a ala do bem, sabe? Não é ala golpista, porque o Fachin tá entrando na ala golpista. A ala que sempre tá certa, dos heróis. Tá pra nascer alguma notícia dessa que não saia na coluna da Luísa Martins, nossa loira poderosa da CNN. Ela sabe de tudo, rapaz, que acontece no Supremo. Adoro ela. Ministros defendem pausa em debate sobre código de conduta de Fachin. Que pausa, rapaz. Tem que matar no berço. Acabar com esse código de conduta aí que só atrapalha. O timing de Fachin tem sido criticado internamente. Seus colegas avaliam que a divulgação da iniciativa se deu em um momento delicado para a corte. Concordo. Fachin tá demais aí. Além disso, embora o código esteja sendo articulado desde que o Fachin tomou posse, a discussão ganhou tração a partir da viagem do Toffoli, né, gente? Com o Banco Master. Ô, irmão. Aí o Mário Sabino escreveu isso daqui que eu fiquei na dúvida. Eu falei, rapaz, será que ele tá atacando a Luísa Martins? Porque se for, ele tem que ser preso. Isso aqui é comportamento golpista. É tipo atacar... É porque a Luísa Martins ocupou o lugar da Daniela Lima, né? A Daniela Lima voou muito próximo do Sol. Eu acho que a Daniela Lima... Eu realmente acho, sem ironia, eu acho que a Daniela Lima na Globo, quando ela foi pra lá, ela se achou intocável. Acho que ela só se achou intocável e ficou muito feio na época. Eu acho que no primeiro momento até os ministros estavam achando bonito isso. Só que quando a própria Globo chamou a atenção, né, a família Marinho deve ter inclusive ligado, né? Falou, rapaz, vocês são loucos. O que vocês estão fazendo, pô? É impossível da gente defender. Aí eu acho que eles trocaram a Daniela Lima pela Luísa Martins. Não que a Daniela Lima não tenha contato, né? Porque o povo é pavão, adora aparecer, mas... Não dá, pô. Esse é um jornalismo que não tem como. Ele acaba se virando contra, né? Enfim. O Supremo tem moleques de recados na imprensa. Quer dizer, alguns ministros os têm. Aqueles lá que se acham acima do bem e do mal. Os heróis. O recado mais recente vem sendo endereçado ao Fachin. Aqueles ministros lá mandaram seus moleques de recado na imprensa dizer que o código de conduta que ele está elaborando, né, não vai contar com a aprovação da maioria dos integrantes do tribunal e que, portanto, é bom Fachin deixar de história. Para torpedear a iniciativa, muito bem-vinda por todos que de fato prezam a instituição, aqueles ministros lá justificam que esta não é uma boa hora, porque o código, né, pode fragilizar a imagem do tribunal, expondo conflitos entre os ministros no momento em que precisa mostrar coesão, né, após a reação do 8 de janeiro, prisão de Bolsonaro. Ai, francamente, é falta de pudor tentar fazer crer que uma ação saneadora levada a cabo internamente poderia enfraquecer o Supremo. É justamente o contrário. Mostra que o tribunal está consciente das barbaridades cometidas por alguns ministros e que é forte o suficiente para enquadrá-los por meio de um mecanismo de autocontrole. Como escrevi aqui, né? O Supremo é um trem descarrilhado que tem de voltar urgentemente aos trilhos dos quais nunca deveria ter saído. E se não voltar, Mário Sabino? E se não voltar, resolve como? Se não voltar, resolve como? Eu quero saber quando vai ser essa virada de chave na imprensa. Se não voltar, resolve como? 6 anos, desde a abertura do inquérito das fake news, o tribunal atropela a Constituição e ministros seus, aproveitando-se do status autoconferido de paladinos da democracia, sentem-se cada vez mais livres para buscar e defender interesses pessoais de amigos ou de amigo dos amigos, do filho do rapaz. O caso do Banco Master é mais escandaloso. Ele fala do contrato de 129 milhões, cujo escopo levanta a uma miríade de indagações e, ao que parece, as indagações vão ficar sem resposta. E não apenas porque a imprensa, cheia de moleques de recado, mostra pouco interesse. Tão inacreditável quanto a quantia multimilionária é o silêncio sepulcral do ministro sobre o assunto, como se ele não tivesse satisfações a dar à sociedade. É por causa desse tipo de situação que Fachin vê a necessidade da adoção do código de conduta. Só quem tem conduta discutível tem motivo para ser contra um código de conduta.
E aí o silêncio, né? A última nota aí reclamando do silêncio foi do Lauro Jardim, inclusive. Silêncio absoluto sobre 129 milhões. Faz uma semana, fez no dia 16. Então já temos uma semana e 4 dias completos. 11 dias. E ele não fala nada. O ministro está calado. Até agora, no escritório Basto de Moraes, né? Nem o ministro se manifestaram sobre o tema. Esse é o Brasil de Lula. Essa é a escolha, pô, para 2026. É tudo isso, sabe? Não é... Olha, gente, feliz seria o Brasil se o problema do Brasil fosse só apenas censura, perseguição, liberdade de expressão. A gente tem um problema generalizado nesse país. O problema do Brasil, ele se tornou assim generalizado. Eu não conheço uma pessoa que tem um diagnóstico. Não tô brincando, não. Eu já conversei com muita gente que entende. Ninguém tem um diagnóstico. Todo mundo sabe de vários problemas, assim. Tem vários problemas. E aí? Qual o diagnóstico? Qual o tratamento? Pensa bem, qual o tratamento? Não sei. E o diagnóstico é que dá pra curar? Ou vai morrer, né? Então vamos aqui só cuidar pra ele ter uma morte feliz. Ninguém tem um diagnóstico preciso da situação. Porque tá se tornando assim, humanamente impossível entender. Cada dia surge um problema pra você tentar administrar. A única coisa certa é que essa conta quem paga é você. Essa conta quem sofre na pele é você. E esse pessoal que tá causando problema tá feliz da vida. Aí você vê, né? É o Brasil que você vai ter que escolher. Polícia Federal diz não vê dano à investigação. Corrida do caso do Mártir Supremo. Não tá de boa. Culpa era o Toffoli, maravilhoso. Mas não vai dar nada errado. Pelo contrário, né? Vai dar até certo. Toffoli e a exceção dada ao Columbre. Justamente a ele no caso do Mártir. E por que isso aqui chamou a atenção do Lauro Jardim? Não foi à toa, não. Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. E não é só quando o Banco Master, não. Calma. Ao cair da noite de sexta, passada, né? Sem ser essa outra, Toffoli retirou da CPI do INSS o acesso aos dados da crédito sigilo fiscal, bancário e telemático Daniel Vorcaro. Toffoli, que tem mostrado obcecado ser o guardião master do processo do Banco Master, dessa vez abriu exceção. Determinou que uma pessoa possa livremente compulsar o material, o Alcolumbre. Não explicou na decisão o motivo de dar o sinal verde ao Alcolumbre para manipular, por exemplo, as trocas de mensagens do celular de Vorcaro. Nem membro da CPI o Alcolumbre é. Beleza. Só que olha agora. Certamente, assoberbado de muito trabalho e de jornadas exaustivas, Toffoli deve ter esquecido que no ano passado a Amapá Previdência, né, Amprev, destinou 400 milhões de reais para investir em papéis do Master. Porque esses fundos de previdência, né, a gente tem que investir para o dinheiro ir crescendo, né, ficar sendo corrigido pelo menos pela inflação. Pelo menos, né, que a inflação sai como é no Brasil. E aí, né, foi depositado no Banco Master, poderia ter ido para outro lugar. Esse dinheiro poderia ter ido para outro ativo aí do mercado financeiro. Por isso que o Lauro Jardim está preocupado. E o Amapá é o estado do Alcolumbre, né? E aí o Lauro Jardim segue falando. Não deve ter ocorrido na cabeça do Toffoli que o presidente da Amprev, Jocildo Silva Lemos, já disse com todas as letras ter sido catapultado à presença do fundo a convite de Alcolumbre. E muito menos poderia supor que alguém possa achar imprópria essa exceção facultada ao Alcolumbre, né? Esse é o Brasil. E Alcolumbre é presidente do Senado por quê? Porque ele tem maioria. Porque a direita não tem 41 votos para conseguir eleger um cara seu. São as escolhas que passarão em 2026. São as escolhas. Eu não falei isso à toa, né? Eles que engabelem os eleitores. A reação do Supremo ao impeachment de ministros como pauta eleitoral. Tinha mais coisa para falar, mas eu tinha na matemática, porque tem uns números de não sei quantas notícias normalmente bate 1 hora. Falei, não, eu vou botar aqui, porque aqui fecha o vídeo. E às vezes eu gosto de fechar, né? Com a última notícia conectando com o início do vídeo hoje e com tudo que nós falamos. Você vê a quantidade de vezes que eu questionei ao longo, né? E se ninguém quiser voltar pro trilho, velho? Resolve como? Não é de hoje que o Supremo mapeia riscos à própria sobrevivência, a depender de quais senadores serão eleitos no próximo ano. Quando as vagas serem preenchidas,
Políticos ligados a Bolsonaro prometem usar a promessa de impeachment, especial a Moraes, como plataforma de campanha. O Supremo, porém, tem a sua própria trincheira. A eventual mudança via judicial da lei de impeachment, como fez o Gilmar na canetada democrática. Eles que engabelem seu eleitorado com promessas de impeachment, mas não vão transformar ameaças contra o Supremo em instrumento de vingança. É vingança, viu? Se fizer algo, é vingança. Não é o trem descarrilhado que não quer voltar, não é nada. Aí olha que curioso, né? Vocês sabem, o Everton Rocha, senador, alvo aí, né, da operação da PF, do INSS. Pois bem, às vésperas do fim do trabalho do Congresso, o Everton Rocha, esse alvo do escândalo do INSS, ele adiou para 2026 a apresentação do parecer que pretende atualizar a lei do impeachment. O Everton Rocha, ele tenta equilibrar com o próprio Supremo um texto palatável sobre pedidos de impeachment, ao mesmo tempo em que ele é investigado por suspeitas de ser o sócio oculto do careca do INSS. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão dele, mas o Mendonça negou. E é esse cara que vai escrever a lei de impeachment, bicho. E a decisão do Gilmar foi tomada dentro de uma DPF protocolada pelo Solidariedade do Paulinho da Força. Algo errado, né? É algo muito errado acontecendo nesse país. E eu tenho certeza que vocês já entenderam isso há muito tempo. Mas tem muito brasileiro que ainda tá dormindo, gente. Essas são as escolhas que serão feitas. O Brasil tá desmoronando. Tá desmoronando. Cada jornal, né, que para de apoiar o regime é um apilastramento da democracia, né? No dia que os jornais realmente botarem o dedo na ferida e falarem a verdade, só pra falar a verdade. No dia que os jornais começaram a falar a verdade, ih, rapaz. A turma que se segure, viu? A turma que se segure. Vote em mim na IBEST, se você ainda não votou. Primeiro link aí na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais para ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon. Na descrição tem um Atlas brasileiro, empenho.com.br. E esse aí é um pouco mais do Brasil, né? Mais exemplos para vocês entenderem, né? Alguns questionamentos, algumas cobranças. Nós fazemos aqui de forma reiterada. Por hoje é isso. Fica aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!